Gu. Bom dia, Quem que é professor. esse Gu? Bom dia. E esse Gu aqui, quem é? Gustavo do quê? Não. Ô, Gu, tá me ouvindo aí, Gu? Júlia Caroline, Lucas Scaler, Luiz Marinho, Murilo, Nicolas, Pétala, Sofia, Stephanie. Ainda não descobri quem é esse Gu. Quem que é ele? Vai que ele fala em algum momento da aula. Hã? Vai que ele fala em algum momento da aula. Pois é. Como é que eu vou lançar na minha lista de chamada? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tranquilo. Tudo bem. Tô bem. Então, Tudo bem, professor. bom. Vamos lá, então. Eu vou espelhar aqui a nossa apostila para nós darmos sequência aqui no nosso conteúdo, né? Então, peraí que eu vou achar aqui onde nós paramos. Só para vocês se situarem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, nas nossas últimas aulas, nós vimos então as ligações químicas, né? Vimos lá a ligação iônica, vimos a ligação covalente, vimos a ligação metálica. E agora vamos entrar aqui na parte de estabilidade das moléculas. E nesse campo de estabilidade das moléculas, o primeiro assunto nosso vai ser a geometria molecular. O que é essa geometria molecular? Estão enxergando aí, pessoal? Está aí na página 45? Sim. Muito bem. A geometria molecular se refere aí ao estudo de como é o formato da molécula, como que é a geometria dela, né? O que afeta a geometria de uma molécula? Afeta o seguinte: as ligações químicas, né, as ligações covalentes que formam as moléculas, elas são ligações que se estabelecem através da união, né, ou vamos dizer, compartilhamento de pares de elétrons. Esses pares de elétrons, químicas covalentes, eles ficam numa região ao redor do átomo que nós chamamos de nuvem eletrônica. O que é essa nuvem eletrônica? É uma região onde eu tenho esses elétrons presentes. Esses elétrons estão nessa região, no espaço dessa região, que nós chamamos de nuvem eletrônica. E na ligação covalente, então, eu tenho os elétrons sendo compartilhados, o par de elétrons sendo compartilhados, quando essas nuvens eletrônicas, onde estão esses elétrons, elas se sobrepõem. Quando elas se sobrepõem, se estabelece a ligação covalente. Para explicar a geometria da molécula, nós vamos levar em consideração uma teoria que é chamada da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Por que essa repulsão? Os pares de elétrons que estão lá na camada de valência, eles têm carga negativa, esses elétrons. Então, eles sofrem entre si, nas nuvens eletrônicas onde eles estão, sofrem uma força de repulsão. E essa força de repulsão, então, faz com que essas nuvens eletrônicas, onde estão os pares de elétrons, se afastem entre si. E elas vão se afastar entre si para manter uma distância que configura estabilidade para a molécula. Ou seja, as nuvens eletrônicas se afastam entre si pela repulsão eletrônica com o maior espaçamento possível. Elas ficam o mais longe possível umas das outras, por causa dessa repulsão eletrônica. Como que isso vai acontecer, então,
E como que isso vai afetar a nossa molécula? Para que tenha esse maior distanciamento possível, dependendo de como é a minha molécula, eu vou ter uma geometria que vai ser, né, configurada para que haja o maior distanciamento possível entre as nuvens eletrônicas e os átomos que estão participando das ligações químicas também. Aí na página 46, vocês estão vendo essa tabelinha que está aparecendo aqui? Estão vendo essa tabelinha? Sim. Sim. Então vejam, a tabela, ela mostra para nós as moléculas que aparecem com uma certa quantidade de átomos. Então eu tenho moléculas, por exemplo, que tem 3 átomos, que é o caso dessa molécula que está aqui de CO2. Estão vendo aqui o CO2? Essa geometria linear que aparece aqui para a molécula de CO2. Então eu tenho um carbono de átomo central ligado a outros 2 oxigênios. Isso aqui é uma geometria linear. Aí eu tenho uma molécula que possui 3 átomos na sua estrutura. E nesse caso eu tenho 2 exemplos. A molécula de COH2, esta que está aqui, ó, de geometria trigonal plana. Notem que eu tenho um átomo central de carbono e 2 átomos de hidrogênios ligados numa ponta e um átomo de oxigênio ligado em outra ponta. A geometria que eu enxergo aqui é de um triângulo equilátero plano. Nós chamamos essa geometria de trigonal plana. Numa outra situação, eu tenho também uma molécula com 3 átomos, mas com uma geometria angular. Vejam que eu tenho aqui o SO2, um átomo de enxofre central ligado a 2 átomos de oxigênio. E aqui eu tenho um par de elétrons não ligante, uma nuvem eletrônica com um par de elétrons que não fez ligação química com ninguém. E eu noto que a geometria dessa molécula é uma geometria que faz ângulo, ou geometria angular. Eu tenho moléculas também que podem ter 5 átomos na sua estrutura. Todas essas 4 ligações feitas, não há nenhum par de elétrons livre, sem ligar com ninguém, assume-se uma geometria tetraédrica. Numa outra situação, onde eu tenho aqui 4 átomos na sua molécula, e eu tenho uma nuvem eletrônica, um par de elétrons não ligante, esta é a geometria piramidal. Aqui eu tenho uma molécula com 3 átomos, que é o caso, né? Os 2 átomos de hidrogênio. Notem que eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes. Então, aqui, no distanciamento máximo possível que pode acontecer, eu vou ter uma geometria mais átomos na sua estrutura. Por exemplo, eu tenho uma molécula aqui que possui um átomo central que, na verdade, 6 átomos ligados, né? 6 átomos compondo a molécula. Então, nesse caso, eu tenho uma geometria bipirâmide trigonal. Olha como é que é a estrutura dela. E até moléculas aí que eu tenho uma quantidade maior de átomos ligados, eu vou ter uma geometria também diferente. Como que a gente pode enxergar de uma maneira prática essa situação, né? Eu vou aqui pegar um modelinho, né? Modelinho de bolinhas. Vou mostrar para vocês aqui como é que isso pode acontecer. Tá dando para me ver aí? Sim, professor. Sim. Então, eu sempre tenho que olhar para a minha molécula observando um átomo central. Então, se eu observar o meu átomo central, por exemplo, nesta bolinha que está aqui, tá dando para ver a bolinha preta aí? Tá. Sim. Então, eu tenho o meu átomo central. Imagina que o meu átomo central, ele pode fazer até 4 ligações covalentes. Quando ele faz as 4 ligações covalentes, eu vou representar por esse palitinho aqui as ligações, né? Então, ele pode fazer uma ligação. Quando ele fizer a segunda ligação,
Essas nuvens eletrônicas do par de elétrons da ligação vão ter que ter o maior afastamento possível entre elas, por causa da repulsão eletrônica. Qual que é a disposição, a geometria para este átomo que faz as 4 ligações, onde as nuvens eletrônicas vão estar com o maior espaçamento possível? Essa geometria nós chamamos de tetraédrica. Então, eu terei 4 ligações, e nessas 4 ligações, neste átomo central, o maior distanciamento possível entre eles é caracterizado por esta figura que é um tetraedro. No nosso tetraedro, o ângulo das ligações, o ângulo entre as ligações de maior espaçamento possível é de 109 graus e 27 minutos. E nós chamamos essa geometria de tetraédrica, por quê? Porque forma-se um tetraedro, uma figura espacial que tem 4 faces iguais entre si. Um exemplo para esse tipo de geometria é do nosso amigo CH4, o nosso metano. Então, vem um hidrogênio, se liga aqui, num vértice, outro hidrogênio se liga em outro vértice, outro hidrogênio se liga ao outro vértice, e outro hidrogênio se liga ao outro vértice. Tá aí. Esse nosso amigo, CH4, assumiu a geometria tetraédrica porque ele fez as suas 4 ligações covalentes com outros átomos. Eu tenho aqui, né, 5 átomos na molécula. O maior espaçamento possível pela repulsão eletrônica configura essa geometria tetraédrica, e esse, então, é o formato da nossa molécula, CH4. Geometria tetraédrica. Muito bem. A molécula adquiriu estabilidade, tem este formato de um tetraedro, geometria tetraédrica. E se o nosso átomo central fizesse 3 ligações covalentes? Seria um caso, de um exemplo, da amônia, NH3. No caso da amônia, NH3, o átomo central será o nosso átomo de nitrogênio, azulzinho aqui. Sabemos que o nitrogênio faz 3 ligações covalentes, porque tem 5 elétrons na camada de valência. Fazendo as 3 ligações covalentes, o nitrogênio ainda vai ficar com um par de elétrons na camada de valência sem ligar, não ligante, livre. Como que isso acontece, então? Vai fazer as suas 3 ligações, eu vou colocar as 3 ligações com os palitinhos aqui. 3 palitinhos. E se o nitrogênio fizesse uma 4ª ligação, ele ficaria igual, na sua geometria, ao nosso metano, aquela geometria tetraédrica. Ele ficaria assim. Os seus pares de elétrons da camada de valência têm que se dispor nessa estrutura tetraédrica. Só que o que acontece? Acontece que o nitrogênio faz 3 ligações. Então, ele vai ligar, por exemplo, com um hidrogênio, vai ligar com outro hidrogênio e vai ligar com outro hidrogênio. Pronto, o nitrogênio fez as suas 3 ligações que precisava. No entanto, ele tem aqui um par de elétrons não ligante, que eu vou representar por essas bolinhas vermelhas que estão aqui. Olha aí. Vejam que, nesse caso, o afastamento entre os pares de elétrons ligantes e não ligantes é um espaçamento máximo que geraria uma estrutura tetraédrica. Só que como que eu enxergo a molécula de nitrogênio? Eu enxergo com uma geometria piramidal. Por quê? Entre os átomos, eu tenho a estrutura de uma pirâmide. Aqui na parte de cima,
eu tenho um par de elétrons livres. Então, o que eu enxergo na molécula, na sua estrutura, entre os átomos, na sua geometria, é uma geometria piramidal. Por que é piramidal? Porque eu tenho um par de elétrons não ligantes aqui em cima. Molécula de amônia. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Sim. Uma outra situação agora. Eu tenho lá um átomo de oxigênio. Então, o meu átomo de oxigênio está aqui, vermelhinho. E esse átomo de oxigênio, o oxigênio tem que fazer duas ligações covalentes, porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. Fazendo, então, duas ligações, ele completa o octeto. Como que fica, então, a situação com o nosso amiguinho aqui? Ele vai fazer as suas duas ligações. Então, eu vou colocar uma primeira ligação aqui, uma segunda ligação aqui. Mas eu sei que o oxigênio deve ficar com os seus 8 elétrons de valência. Então, o oxigênio fica com 2 pares de elétrons não ligantes. O meu formato aqui continuaria sendo de um tetraedro, para ter o maior espaçamento possível entre os grupos ligantes, de elétrons ligantes, e de elétrons não ligantes. O que vai acontecer aqui, então, com o oxigênio? Para formar a molécula de água, por exemplo, ele vai se ligar a um hidrogênio e vai se ligar a outro hidrogênio. Fez a sua ligação aqui com seus 2 hidrogênios. Pronto. A água, H2O, fez as suas 2 ligações, a molécula está formada. Mas vejam que eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes presentes na molécula de oxigênio. Então, eu vou colocar aqui com esses vermelhinhos um primeiro par de elétrons não ligantes, um segundo par de elétrons não ligantes. Notem, então, que eu tenho ainda aquela característica de uma geometria tetraédrica, mas que entre os átomos da molécula eu tenho a formação de um ângulo, oxigênio e os hidrogênios. Isso é uma geometria angular. E ela apareceu angular porque o átomo central de oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes. Então, eu vou enxergar a geometria dessa molécula como, se eu tirar esse par de elétrons não ligantes daqui e esse outro par não ligante daqui, qual é a geometria da nossa molécula? Angular, em formato de ângulo. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo. Sim. Vou pegar agora um outro exemplo de uma molécula que vai assumir uma outra geometria, e nesse caso eu vou chamar de geometria trigonal plana. Imaginem vocês que eu tenho aqui um carbono. Esse carbono faz 4 ligações. É o átomo central. Ele vai fazer 2 ligações com 2 hidrogênios. Está aqui, duas ligações com 2 hidrogênios. E ele vai fazer uma ligação dupla com um oxigênio. Pessoal, quando ele faz essa ligação dupla com um oxigênio, reparem, então, que não ficou nenhum par de elétrons não ligantes. O átomo central de carbono usou todos os seus elétrons para fazer ligações químicas. Então, o meu carbono fez as 4 ligações que ele precisava, cada hidrogênio fez a sua ligação, a sua única ligação que precisava também, e o oxigênio fez a sua dupla ligação que ele também precisava. No átomo central não sobrou nenhum par de elétrons não ligante. Então, qual é o distanciamento máximo que esses ligantes vão ter que se posicionar para ganhar esse afastamento máximo? Que geometria isso vai assumir? É o que nós chamamos de geometria trigonal plana. No plano, eu tenho um triângulo equilátero. Então, geometria trigonal plana. Por que assumiu essa geometria? Não há nenhum par de elétrons
não ligante no átomo central. O distanciamento máximo que as nuvens eletrônicas das ligações têm que adquirir para ter o maior afastamento é no formato de um triângulo equilátero plano. Geometria trigonal plana. Tudo bem? Olha uma outra situação. Eu vou usar o carbono de novo para mostrar para vocês que uma molécula que tenha 3 átomos possa assumir uma geometria que nós chamamos de linear. Se eu pegar o átomo de carbono, que tem que fazer 4 ligações, ele pode formar a molécula de CO2, de gás carbônico, onde ele faz uma dupla ligação com um oxigênio de um lado e faz uma dupla ligação com um oxigênio do outro lado. Por que ficou com esse formato a molécula? Vamos explicar pela teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. O carbono fez as suas 4 ligações, uma dupla de um lado, uma dupla do outro. Cada oxigênio precisava fazer também uma dupla aqui, uma dupla aqui. O átomo central de carbono não ficou com nenhum par de elétrons sem ligar, não ligante. Se isso aconteceu, a máxima distância possível entre as nuvens eletrônicas das ligações vai ser numa posição linear, um oposto ao outro, um afastado ao máximo do outro. Então, essa geometria linear está me mostrando que a molécula está em linha, porque o nosso... E o maior distanciamento possível entre os ligantes é um em oposição ao outro. Um na extremidade, o outro na outra extremidade. Geometria linear. Um outro exemplo de uma geometria. Como é que nós podemos prever uma geometria, por exemplo, para a molécula de SO2? SO2 é o dióxido de enxofre. Ele tem um enxofre na sua composição e tem 2 átomos de oxigênio. Muito bem, vamos analisar a situação. O nosso enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa fazer 2 ligações. Uma primeira dupla ligação que ele faz com o oxigênio, está aqui. O enxofre fica com 8 elétrons de valência. Este oxigênio com 6 elétrons de valência, com a dupla ligação, também fica com 6 elétrons de valência. Com 8 elétrons de valência. Então, todos estão com o seu octeto completo. Mas não pode esquecer que o enxofre tem mais um par de elétrons livre aqui. Outro par de elétrons livre aqui. E que um desses pares de elétrons que estão disponíveis pode fazer uma ligação coordenada com outro oxigênio. Então, a ligação coordenada, o par de elétrons livre, do enxofre, vem e se liga a um oxigênio. Então, vou colocar aqui o oxigênio na ligação coordenada. Está aí. SO2. Mas notem que o nosso enxofre ainda tem um par de elétrons não ligantes aqui. O SO2, molécula estável, existe com esse par de elétrons não ligantes. Qual é a geometria angular que você... Qual é a geometria da molécula que estão enxergando aqui, pessoal? Despreza aqui o par de elétrons. Que geometria é essa? Angular. Por que que é angular? Olha o par de elétrons não ligantes aqui. Esse par de elétrons não ligantes, então, força o maior distanciamento possível para que eu tenha a geometria da molécula angular. Agora, o enxofre ainda tem condições de fazer uma ligação coordenada, uma ligação dativa, com outro oxigênio, porque ele tem um par de elétrons não ligante disponível. Outro oxigênio pode vir aqui fazer a ligação. Eu não tenho mais bolinha vermelha, todas. Faz de conta que essa branquinha aqui é um oxigênio, pronto.
Vem outro oxigênio, faz uma ligação coordenada. Molécula de SO3, um enxofre, 3 oxigênios. Notem que a geometria agora, pessoal, é trigonal plana. Não há par de elétrons livres, não ligantes, no átomo central. O maior distanciamento possível entre os nossos átomos é no formato de um triângulo equilátero plano, nos vértices de um triângulo equilátero. Geometria trigonal plana. Até aqui tudo bem? Sim, tranquilo. Tudo, professor. Pessoal, qualquer molécula formada por 2 átomos apenas, qualquer molécula diatômica, tem geometria linear. Não existe outra possibilidade para elas. Então, se você pegar lá um e ligar a outro hidrogênio, molécula de H2, geometria linear, em linha. Não há outra possibilidade, tá? Todas elas vão ser lineares. Seja quais forem as moléculas diatômicas, a geometria vai ser sempre linear. Então, no resumo que nós temos, eu tenho que observar na minha molécula qual é, né, a quantidade de átomos que eu tenho na sua formação, tenho que observar o átomo central, né, e a partir desse átomo central, se tem pares de elétrons ligantes ou não, os não ligantes, né? É isso que vai gerar para nós a geometria da molécula. Eu vou espelhar aqui na apostila para vocês alguns exemplos do que eu tinha feito aqui, para que vocês não fiquem perdidos nessa tabela. Então, o exemplo que eu coloquei aqui do gás carbônico, né? Está aqui o CO2, o gás carbônico. Por que ele tem uma geometria linear? Porque o átomo central dele não tem pares de elétrons não ligantes, olha lá. Olha ali a minha geometria linear. Dá para ver aí, pessoal? A molécula de CO2 aqui, ó, geometria linear. Notem que o carbono, átomo central, e o átomo central é aquele na molécula que faz mais ligações, sempre. O átomo que faz mais ligações vai ser sempre o nosso átomo central. O carbono faz 4 ligações, o oxigênio faz 2. Então, quem será o átomo central? Só pode ser o carbono. Notem que o átomo de carbono central não tem pares de elétrons não ligantes. Então, vai se assumir um maior afastamento possível das nuvens eletrônicas numa geometria linear. E a geometria linear tem um ângulo de 180 graus entre os seus átomos ligantes. No caso da molécula de água, H2O, reparem que o oxigênio é o átomo central, porque ele tem que fazer 2 ligações. Cada hidrogênio faz uma ligação. Então, as nuvens eletrônicas, nesse caso, com o oxigênio possuindo 2 pares de elétrons não ligantes, vai assumir uma geometria com relação ao oxigênio, vão formar um ângulo de 105 graus entre si. E os pares de elétrons livres dentro de um maior afastamento nesses vértices. Professor, No caso, oi? por que que um hidrogênio é tipo com pontilhados e o outro hidrogênio tá com uma setinha? Essas ligações que são feitas aqui em cunha pintada e tracejada, indicam que o hidrogênio que está com a ligação em cunha pintada dessa forma, ele está saindo do plano. E o hidrogênio que está tracejado está entrando no plano. No plano que eu digo é o plano do papel. Eu tenho que usar esse tipo de coisa quando eu uso estruturas tridimensionais, estruturas espaciais. Então, você pode verificar nesta molécula aqui que eu tenho esse primeiro hidrogênio. Aqui não tá projetando. Dá dando para enxergar, pessoal? Tá vendo a molécula aqui? Aham. Se você olhar para essa estrutura, notem que esse primeiro hidrogênio que eu estou mexendo aqui está para frente, aqui não está? Esse primeiro está para frente? Uhum. Então, eu represento essa ligação desse hidrogênio com essa cunha pintada que está aparecendo na molécula. E vejam que esse outro hidrogênio está para trás, não está para trás? Aham. Quando ele está para trás do plano, eu represento essa ligação tracejada. Ah, entendi. Tudo bem? Tudo bem, obrigada.
Ok. A mesma coisa aqui na molécula de amônia, NH3, pessoal. Dá uma olhada na molécula de amônia. Por que ela tem uma geometria piramidal? Eu noto que o nitrogênio, com seus 5 elétrons de valência, faz 3 ligações com os hidrogênios. E que lá em cima fica um par de elétrons livre, não ligante. O maior afastamento possível deles se estabelece de uma forma que as nuvens eletrônicas ficariam no vértice de um tetraedro, mas notem que o átomo de nitrogênio, com relação aos hidrogênios, forma uma geometria piramidal. Isso aqui tem um formato de uma pirâmide. O ângulo de ligação entre cada hidrogênio com nitrogênio, 107 graus. Geometria piramidal. Vejam um exemplo aqui do hidreto de boro, BH3. Esse hidreto de boro, eu noto que o boro faz as suas 3 ligações com os 3 hidrogênios. E o boro, que tinha 3 elétrons de valência, ele, então, com as 3 ligações que ele faz, ele não fica com nenhum elétron não ligante, nenhum elétron sobrando nesse átomo central. Então, o afastamento máximo que vai gerar entre as nuvens eletrônicas, nas ligações, vai ser na geometria trigonal plana, triângulo equilátero plano. O ângulo de ligação entre os hidrogênios fica sendo de 120 graus. Finalmente, o exemplo que eu dei para vocês, o caso do metano, CH4. Eu tenho o carbono de átomo central fazendo 4 ligações. Ele faz as 4 ligações com 4 hidrogênios. O átomo central de carbono não fica com nenhum elétron não ligante na sua camada de valência. Ele usou todos os elétrons nas ligações. Então, o máximo afastamento possível entre as nuvens eletrônicas das ligações adquire uma configuração de tetraedro. Então, a geometria dele é tetraédrica. Tudo bem, turma? Tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Então, vamos adiante. Esses arranjos eletrônicos, vão ter lá os seus ângulos de ligação. Cada tipo de molécula, dependendo dos átomos ligantes que tem maior ou menor eletronegatividade, esses ângulos, principalmente nas moléculas angulares e piramidais, vão ter um ângulo definido, né? Agora que eu conheço a geometria molecular, eu já sei que as moléculas podem ser, quando eu tenho 2 átomos, as moléculas são sempre lineares. Quando eu tenho 3 átomos, as moléculas podem ser lineares, se o átomo central não tiver par de elétrons não ligantes sobrando, ou podem ser angulares, se houver par de elétrons não ligantes no átomo central. Quando a molécula tem 4 átomos, se o átomo central não tiver par de elétrons não ligantes, par de elétrons sobrando, a geometria vai ser trigonal plana. Se tiver par de elétrons não ligantes no átomo central, a geometria vai ser piramidal. Moléculas que tenham 5 átomos na sua estrutura não tem outra configuração que não seja tetraédrica, ou seja, os 4 átomos ligantes do átomo central vão ficar no vértice, nos vértices de um tetraedro, assumindo então a geometria tetraédrica. No que isso vai influenciar na molécula, pessoal? Isso vai influenciar no que nós chamamos de polaridade. O que é polaridade? Bom, polaridade é a presença de polos. Claro que elétrons nessa molécula têm carga negativa, carga elétrica negativa. E tendo essa carga elétrica negativa, de acordo com onde usaria, em alguma ponta, em alguma estrutura, eu vou ter a formação de um polo elétrico. Tá dando para me ouvir aí, pessoal? Professor, se eu sair da chamada é porque a internet aqui tá caindo de vez em quando. Entendi. Estão me ouvindo aí claramente ou não?
Agora sim. Sim. Então, como é que eu vou entender essa polaridade, né? Essa polaridade, para que eu consiga entendê-la, eu vou ter que retomar uma propriedade periódica chamada de eletronegatividade. Vocês lembram dela? Da eletronegatividade? Sim. Sim. Então, o que é a eletronegatividade? Eletronegatividade é a força com que o átomo atrai o par de elétrons que participa de uma ligação covalente. Então, cada átomo de cada elemento químico tem a sua eletronegatividade, que é a tendência dele atrair os pares de elétrons que estão participando de uma ligação química. Isso vai influenciar no que nós chamamos de polaridade. Por quê? Porque nós sabemos lá que os átomos de não metais têm uma eletronegatividade alta. Agora, essa eletronegatividade entre eles tem uma variação. Eu tenho átomos de não metal que têm maior eletronegatividade do que outros. Quando isso acontece, o par de elétrons da ligação química vai ser puxado mais para perto daquele elemento que é mais eletronegativo. E quando isso acontece, o par de elétrons ficando mais perto de um dos átomos, aquele átomo adquire uma carga elétrica negativa. Ele fica polarizado. Ele fica com uma carga elétrica negativa, porque os elétrons estão mais perto dele. E o outro átomo que está participando da ligação química, que teve o par de elétrons da ligação química mais afastado dele, porque esses elétrons foram puxados para aquele elemento mais eletronegativo, ele adquire uma carga elétrica parcial positiva, porque os elétrons ficaram mais longe dele. Então vejam o que aconteceu na molécula, naquela ligação, uma polarização. De um lado da ligação, um átomo ficou polarizado com carga negativa, e do outro lado, um átomo ficou com uma polarização de carga positiva. Isso é o que nós chamamos de polaridade. Olhando para a tabela periódica, aqui está mostrando para nós os elementos químicos com os valores de eletronegatividade calculados pelo Linus Pauling. Então, notem que na região dos não metais, eu tenho os átomos de maior eletronegatividade. E, claro, na ligação, eu tenho a ligação entre não metal com não metal, formação de moléculas, ligação covalente. Vejam, então, que a eletronegatividade vai aumentar, né, na tabela periódica, lá da esquerda para a direita, no período, e de baixo para cima, no grupo. Os elementos mais eletronegativos que eu tenho na tabela periódica são quem? Olha lá o flúor. Eletronegatividade dele, 4. Olha o oxigênio, 3,4. Olha o cloro, 3,2. Olha o nitrogênio, 3. Bromo, 3. Carbono, 2,6. Iodo, 2,7. Boro, 2. 2,6. E assim por diante. O hidrogênio, olha, 2,2. Se você olhar a eletronegatividade dos metais, tem valores mais baixos, relativamente mais baixos. Já era esperado que isso acontecesse, né? Então, como que vai acontecer essa polarização? Como que nós vamos entender essa polaridade? Primeiro, é entendendo a polaridade das covalentes. Então, vamos analisar essa situação da polaridade das ligações. Pessoal, se eu pegar uma molécula, como ele está mostrando aqui, H2 ou Cl2, vejam, H2, um hidrogênio ligado. Essa molécula vai ter uma ligação covalente. E essa ligação covalente, eu vou perceber que é uma ligação covalente apolar. Por quê? Esse hidrogênio tem a mesma eletronegatividade desse outro hidrogênio. O par de elétrons da ligação covalente
não é atraído, puxado com mais intensidade para nenhum dos dois. O par de elétrons não fica mais perto de nenhum dos dois átomos, porque eles são iguais, têm a mesma eletronegatividade. A nuvem eletrônica da ligação covalente, onde está o par de elétrons aqui, ela não é deslocada para nenhuma das duas extremidades. Então, essa molécula é apolar. Desculpa, a ligação covalente é apolar. A mesma coisa acontece no cloro, quando eu formo a molécula Cl2. Então, quando eu ligo um cloro ao outro, deixa eu pegar aqui uma bolinha aqui para representar. Um cloro ligado ao outro, eu vou colocar de amarelinho, porque não tem o verde aqui, ó. Tá aqui. Cloro, Cl2. Uma ligação covalente entre eles. A eletronegatividade deste cloro é a mesma que é desse outro cloro. O par de elétrons da nuvem eletrônica não é atraído para mais perto de nenhum dos dois. A nuvem eletrônica aqui fica bem distribuída. Esta ligação covalente é uma ligação covalente apolar. Não tem polaridade nela. Isso vai acontecer quando os átomos que estão se ligando entre si têm a mesma eletronegatividade. Agora, uma outra situação é a molécula de HCl, que é essa que está sendo mostrada aqui embaixo. HCl. Um hidrogênio ligado a um cloro. Vejam, pessoal, agora eu tenho uma situação onde o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Se você comparar lá na fila de eletronegatividade, lá de Linus Pauling, a eletronegatividade do cloro é maior do que a do hidrogênio. O par de elétrons da ligação covalente, essa nuvem eletrônica, vai ser atraída mais para perto do cloro. Então, eu vou ter uma atração do par de elétrons da ligação mais para perto do cloro. Ele puxa mais para perto dele esses elétrons, porque ele é mais eletronegativo. Essa ligação covalente está polarizada. Esta é uma ligação covalente polar. E ela sempre vai acontecer quando eu tiver átomos de elementos químicos diferentes se ligando entre si. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Muito bem. Tranquilo. Onde é que eu vou utilizar um dispositivo prático para poder verificar essa eletronegatividade? Então, vejam que a eletronegatividade é crescente, aumenta, nesse sentido. Quem é o mais eletronegativo de todos? Flúor. Depois vem o oxigênio. Aqui, entre o cloro e o nitrogênio, eu tenho eletronegatividades quase que iguais, né? Mas também são mais eletronegativos. Depois o bromo, depois o iodo, depois o enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. E os menos eletronegativos são os metais. Quando eu tenho essa polarização na molécula em si, isso vai ter um efeito que nós vamos chamar de polaridade da molécula. Eu entendi o que é a polaridade da ligação covalente, né? Eu posso ter ligação covalente polar e posso ter ligação covalente apolar. Quando eu tenho ligação covalente polar, eu tenho a ligação covalente acontecendo entre átomos diferentes, porque eu tenho diferentes eletronegatividades. Quando eu tenho ligação covalente polar, eu vou ter átomos, né, de diferentes eletronegatividades, e eu vou ter, então, uma situação onde a nuvem eletrônica vai sofrer uma distorção. Quando a nuvem eletrônica sofre uma distorção, quer dizer que os elétrons estão sendo puxados mais para perto do elemento mais eletronegativo. Nós caracterizamos esse efeito dizendo que a densidade eletrônica do lado do átomo mais eletronegativo aumenta. Então, este lado vai adquirir uma carga, um polo negativo. E esse polo negativo nós representamos dessa maneira que eu estou sombreando aqui, ó. Polo negativo da molécula, essa letra grega aqui,
delta minúsculo, esse deltinha minúsculo, com sinal negativo. Essa polarização, então, gera, né, um polo negativo do lado do átomo mais eletronegativo na sua molécula, e na região que eu tenho na ligação o átomo menos eletronegativo, os elétrons vão ficar mais longe dele, vão ser afastados dele, ele vai adquirir, então, um polo positivo. Ele vai ter uma densidade eletrônica menor. Essa densidade eletrônica significa que os elétrons ficaram mais longe. Então, ele vai adquirir uma densidade eletrônica menor e vai formar um polo positivo, representado por essa letrinha grega delta, com o sinal de mais. Mais, delta positivo, então representa o seu polo positivo na molécula. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, de boa. Gente, para que eu comece a explicar a polaridade das moléculas, eu vou precisar de mais tempo, porque uma vez que eu entendi a polaridade das ligações, isso vai influenciar, vai ocasionar na molécula como um todo um caráter polar ou apolar. Isso vai ser a nossa próxima aula. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo. Alguma dúvida aí por enquanto? Não? Nenhum. Beleza, então, pessoal. Vou liberá-los aí. Um abração. Fiquem com Deus, se cuidem. Até o nosso próximo Eu também, episódio. professor. Valeu, pessoal. Eu Até o também. próximo episódio. Até, professor. Tenha boa semana. Se cuida aí. Até amanhã. Beijo. Falou. Falou, pessoal. Um abração. Tchau. Falou, professor. Vocês também. Se cuidem. Um abração. Fiquem com Deus. Abraço. Amém. Abraço. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Até mais.